começando aqui, é a nossa aula 2.2, que é a nossa aula de revisão, né, professor Jefferson? Com certeza. E na aula de revisão, pessoal, open your eyes. Abre os olhinhos aí, fiquem atentos, que nós vamos assinalar aí algumas questões que já poderão estar na sua atividade e você vai ter que responder questão por questão. Mas o que a gente falou mesmo, hein, galera? Olha lá no material. Lá na tela. Então, mão de obra no campo, na aula 2.2. Perfeito. Gente, a gente então classificou, né, essas Mão de obra direta, serviço, indireta e qualificada. Então, por exemplo, mão de obra direta. é aquele que você vai dentro no seu seio familiar, você não tem... É serviços, né? É o serviço, prestação de serviço. Então, por exemplo, colheita, vai colher, Sim. ele vai semear. Cuidado com a galinha. Vai cuidar da galinha direto. É como se, poxa, o que é serviço? Padaria é serviço, entregador é serviço, no rural. Sim. Rural, desculpa, no urbano, serviço. E cabeleireiro. Manicure, pizzaiolo é serviço, garçom é serviço. Então, na hora que a gente vai lá pro rural, quem faz as atividades rurais, o horticultor, piscicultor também. Por que piscicultor? Porque ele vai lá e já é serviço. Ele vai lá fazer a limpeza, vai lá levar a ração. Isso é serviço, é direto. Já a indireta é quem vai operacionalizar tudo aquilo. Gerenciar. Por gerenciar, coordenar. olha, como é que vai coordenar, gerenciar, dar dinâmica de todas as atividades agrícolas, todas as atividades que mexem com a alimentação daqueles animais. É a mesma coisa que gerencia em casa. Mamãe, Jefferson limpa o banheiro, lava a área. Gigliane dá comida para os cachorros e lava o redor da casa. E a Tabita vai fazer almoço, o Jefferson limpa a louça. Então, se o Jefferson não limpar a louça, que a mamãe gerenciou e coordenou, eu atrapalho o serviço da Tabita. E atrapalha todo mundo, que ninguém vai ter almoço no horário. Que aí mamãe tem horário para voltar, comer e sair. Sim. Então tem esse fluxo. Quem faz isso? O indireto. Perfeito. E a qualificada é quando você tem um requer avanço, um conhecimento. Né? Você é cobrado a mais por esse serviço, porque você vai responder por ele. Exemplo, um desses é o quê, professor? É porque nenhum outro tem a responsabilidade de agir. Esse exige uma formação, né, professor? Tem que ter, por exemplo, está lá no fluxo, teve uma intercorrência, como agir nesse momento? Requer um conhecimento, uma prática daquela habilidade, como eu vou interferir para não alterar o fluxo da dinâmica. Exatamente. E você responde pelos seus atos. Gente, os desafios apresentados durante a aula, né, a questão da saída, do quantitativo e do qualitativo. Em relação ao quantitativo e qualitativo, é o quê, pessoal? Resumindo, né? Qualitativo e quantitativo é proporcionar equiparação de competitividade. Como assim, professor? Conhecimento todos têm, mas se você não tiver agregar o quê? Evolução tecnológica, disponibilidade de assistência técnica, disponibilidade e garantia de financiamento para que você atualize, atualize os equipamentos, atualize a demanda, né? No campo. Por exemplo, poxa, se eu tenho aquela sementeira assim, porque eu não posso pegar a sementeira... Maquinário, né? Atualização tecnológica. Entendeu? Nós falamos durante a aula sobre a utilização desses equipamentos, né? E do avanço desses equipamentos. Como você acabou de usar a sementeira aí manual e agora o maquinário. Então, tudo existe para beneficiar esse trabalho, para que ele se torne menos dispendioso? Posso dizer assim? Não. Fazer isso para que ele se torne o quê? Competitivo. Perfeitamente, professor. Agora a gente vai deixar você com a atividade. Já a gente retorna para a gente trabalhar juntinho as questões, tá bom? Tchau! Meu povo lindo, espia aqui. Olha, espia aqui é ótimo. Você olha o material? Você já respondeu? Menino, tem menino que não respondeu, professor. Deixa!
Eu quero ver na hora da prova, menina. Ó, a gente tem aí 4 questões, 5 questões. Rapaz, às vezes eu penso que é 4, quando eu vejo são 6. É impressionante. Surge. Tava tranquilo com as 4 surgem questões. 2 do nada. Mas, ó, galerinha, as questões sempre estão naquela base. Serão questões abertas e questões fechadas. Questões abertas, a gente vai mostrar lá a pergunta, vamos colocar a resposta. E, ó, quando a gente lê a resposta, você fala, não coloquei aquela palavrinha. Tá errado? Só se você não descreveu o significado dela. Coloca entre parênteses para que você crie uma familiaridade em relação a essa palavra. Mas, Tatá, o que acontece quando é questão fechada? Quando a questão é fechada, você vai ter as alternativas, tá bom? E dentro dessas alternativas só tem uma correta. Aí a gente vai mostrar pra vocês o que as outras estão aí desconversando. Estão querendo te ludibriar aí pra você errar, mas você não erra. Mas se tiver necessidade em algum momento, a gente volta no slide pra sanar as dúvidas, tá bom, galerinha? Perfeito! Vamos lá? Joga no quadro questão de número 1. Olha lá, gente. Qual o número de pessoas... Qual? Desculpa. Meu Deus, eu tô... Qual? De onde eu tiro esse qual, professor? Mano, eu tô nessa vibe. Se eu tá de noite, a pessoa chega pra mim e fala bom dia, Tá bom de dia. dia. Bom dia. É uma loucura. Entendi. Vamos lá. Com o número de pessoas diminuindo nas áreas rurais, há um impulso adicional à automação e à mecanização das lavouras, criando um círculo retroalimentador. Explica o que é essa retroalimentação significa. O que ela significa. Então, a gente construiu aqui uma resposta e você vai, junto com aquilo que você compreendeu, verificar. Precisa aí, tá desse jeito? Fazer os Não. seus ajustes. A gente vai ler, isso aqui é só essa resposta, na verdade, é uma base, a gente vai ler. Depois eu vou dar umas outras exemplos. Vamos lá, resposta. Com a diminuição da mão de obra no campo, a tendência é buscar o uso de dispositivos mecânicos ou eletrônicos. E justamente nesse sentido, a necessidade de pessoas mais qualificadas, o que reduz a permanência dos serviços de mão de obra menos qualificada. Professor, oi, eu não escrevi assim. Oh, meu Deus, como você escreveu? Ai, Deus. Exemplo, pessoal. Alguém podia falar assim, porque isso aqui é uma linha do tempo de como isso aconteceu. Hoje, a resposta pode ser assim, hoje observa uma diminuição na quantidade de indivíduos no campo. Por quê? Porque como na cidade, a tecnologia diminui. Exemplo, diminui o RH, diminui indivíduos. Ah, quer dizer que as máquinas estão substituindo? Claro, meu amor. É assim o IA, inteligência artificial. Como assim, professor? Meus queridos, antigamente na zona urbana, você chega no banco, tinha pessoa para te atender. Você acha que aquele pessoal ou foi remanejado ou pediu demissão. Por quê? Você não precisa... Eu tenho um banco automático aqui. Diminui o número de pessoas. Exemplo, Tatá. Exemplo. Fora, nos Estados Unidos, você não precisa de ninguém colocando gasolina no seu carro. Como é que chama aqui no Brasil? Tu vai no posto de gasolina, um frentista. Não existe frentista. É porque tem uma lei no Brasil que não permite essa qualificação. Você mesmo desce. Ia ter muita demissão, porque tem tecnologia para isso. Tem aqui, ó, no posto de gasolina... Evita até o gasto. Evita disso. Tem um posto de gasolina ali que você mesmo tem um frentista, mas precisa do balconista para me atender. Tem supermercado aí que não tem mais aquela pessoa. Tem um supermercado aqui no nosso estado que você faz... E você mesmo passa sem ter o caixa. Tem um caixa automático. Não tem mais a pessoa operacionando no caixa. Então isso diminui as pessoas. E agora, no campo, isso diminui? Diminui, porque uma máquina de colher café substitui quantas pessoas estavam colhendo café? A tecnologia tem seu preço hoje, mas para que isso ocorra,
tem qualificação. Então, aquelas pessoas que faziam esse trabalho direto, se elas não se qualificarem, elas estão fora do hall. Professor, eu posso ter escrito desse jeito? Dá um podcast. O quê? Sabe porque eu viajei nessa resposta agora. Porque tem tantas questões. Não vou entrar. Não dá pra falar aqui. Tem tantas questões que com essa. Tem gente que tem facilidade. E hoje os nossos jovens, essa geração, talvez seja natural, goste de ser atendido por uma máquina. As pessoas mais antigas, elas querem o quê? Falar, elas querem ter alguém para poder, entendeu? Ver, nem que seja para brigar. Mas olha uma coisa importante que você falou. Sim, mas olha uma coisa importante que você falou. Para eles é natural. Os jovens, hoje, é natural ser atendido por uma máquina. Para nós, não. Só que o problema cai naquele negócio, tá? Eu sei usar, mas não sei dar manutenção naquilo. Que a gente chama de filtrar. Os jovens de hoje, cara, eles são... aqui, papai, no celular. Faz isso aqui. Mas se der uma pane? Não sei. Também tem que ter qualificação para isso. Também. Então, o jovem que sabe usar, ele é o produto. Ele está sendo usado. Quem faz a manutenção vai alcançando. Mas vamos para a próxima... Então, podcast. Questão 2. O trabalho rural é árduo e exige muita disciplina na execução de tarefas. Contudo, para a estabilidade do agronegócio, é de extrema relevância. Considerando, então, as especificidades de mão de obra no campo como prestação de um serviço, qual seria a classificação para o trabalho que é realizado em atividades frequentemente indivisíveis? The answer is mão de obra indireta. Como assim, professor? Mão de obra indireta é uma supervisão ou um apoio à produção de manutenção de máquinas e equipamentos de limpeza ou vigilância. Exemplo, pessoal. É aquele divisão... Como é aquele aparelhinho que fica lá em cima? O drone. O drone. Aquele divisão room. Então, eu gosto de resumir aqui que é a pessoa que faz o planejamento estratégico. Uma visão macro. De uma situação que é compartimentalizada e que se ocorrer alguma coisa em uma determinada compartimentalização, pode afetar a linha de produção. Seja ela no âmbito da atividade pecuária, da atividade agrícola ou da atividade operacional, que é a mecânica, são os equipamentos. Uma coisa é o humano que está fazendo agricultura, o humano que está fazendo operações dos animais e o humano que está fazendo... Supervisão. A maquinaria. Máquina. Por exemplo, o supervisor, a supervisão geral, ele não vê só a pessoa que faz atividade agrícola e atividade pecuarista. Ele também vê a pessoa que faz o quê? Para você, por exemplo, tu faz atividade pecuarista. Qual atividade pecuarista que tu faz? Ordenha. Tu é ordenha. Eu estou te cuidando de ti, que tu está fazendo ordenha. Tem um fluxo, tu recebeu o animal, tirar o animal, fazer toda a operação. Só que também ele está pensando em quem? No equipamento. Sim. Além do equipamento, ele está falando o quê? Hoje ele está fazendo isso, a Tábida está fazendo de novo, mas daqui 5 dias, antes de chegar a 5 dias, aquele equipamento tem que ter uma manutenção. Mas como é que aquele equipamento vai ter uma manutenção se a Tábida não pode parar? Eu tenho que organizar, administrar isso por causa do fluxo da vaca. A vaca cheia de leite, espirrando e falando assim, hoje não, que hoje é manutenção. Como é que eu vou agilizar isso? Isso me lembra muito Laísa. Aqui no nosso mundo, gerenciamento do fluxo de operação da construção do intelectual do combo que ela chama. Viu como é uma coisa muito assim, a pessoa tem que ter uma visão macro. Perfeitamente. Aqui, gente, questão 3. O agronegócio é um dos setores mais representativos da economia brasileira. A grande viabilidade desse negócio se dá em virtude de aspectos que vão permitir vários tipos de cultivo e que colocam o nosso Brasil amado em posição de destaque em vários cultivos. Quais? Agora tá, né, professor? Posso falar quais, né? Quais? Quais seriam esses aspectos? Quais seriam esses aspectos em que ele se destaca tanto?
a soma das grandes áreas produtivas e a grande diversidade climática do nosso país. Isso então, fantástico. Gente, nós temos que imaginar uma coisa. Cara, nossos estudantes têm que falar com o professor de geografia, professor de história, nossos estudantes têm que ter essa percepção. Tem cidades, tem cidades que, por exemplo, tem cidades aqui que é maior que um país na Europa. Tá entendendo? É muito, assim, o Brasil diverso. ele tem uma dimensão territorial muito grande. Tem país que não chega a tamanho, tem país na Europa que não é o tamanho de Rondônia. Eu não estou lembrando aqui para não falar besteira, mas, cara, é impressionante. Por exemplo, Santa Catarina podia ser um país na Europa, pelo tamanho que ela abrange. Então, assim, nós temos vários países dentro de um país. Isso é o quê? Cara, nós temos uma dimensão territorial com uma diversificação de solo. Exato. Se tem uma diversificação de solo, tem uma diversificação de quê? Clima. O clima. E isso potencializa o quê? Você plantar e você criar uma diversidade de animais e plantas. Isso sem contar na tecnologia de melhoramento, tanto para vegetal como animal. Professor, me dá um exemplo disso. Rondônia produz algodão. Aonde Rondônia poderia produzir algodão? Se não tivesse potencial de solo, se não tivesse melhoramento e qualidade, que a nossa Embrapa, olha, é uma instituição que está de parabéns pela iniciativa, inovação e potencial de agregar conhecimento para que possa ser aplicado nessa diversidade que nós temos aqui no estado. Não só no estado de Rondônia, estou falando do país. Proporciona. Perfeitamente. Questão de número 4. Dentre os desafios da mão de obra no campo, a exigência de regras de sustentabilidade para o agronegócio, seja ambiental, social ou econômica, torna necessária essa maior qualificação de quem aceita o trabalho nesse campo. Esta qualificação se dá devido à automação e mecanização das lavouras. A adoção destas e de outras tecnologias promete o quê, galera? A. Dar uma vida melhor aos trabalhadores rurais. B. Reduzir custos e aumentar a produção. C. Aumentar os custos e a produção. D. Diferenciar pequenos de grandes agricultores. E E. Inviabilizar a produção e diminuir os custos. And the answer is? Reduzir os custos e aumentar a produção. Vamos lá. Você poderia falar assim, né? Eu coloquei, professora, dar uma vida melhor aos trabalhadores rurais também. Mas a gente está falando especificamente dessa qualificação, utilização dessa. Devido à automação, né? Só que é assim, dar uma vida melhor aos trabalhadores rurais, tá errado? Não tá errado. Só que não vem de encontro com o que foi pedido sobre a automação. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala automação, tem que vir o que na cabeça, pessoal? Quando vem automação, tem que vir tecnologia. Quer ver uma automação doméstica, Tatá? Uai, uma automação para mulher. Fala uma automação para mulher urbana. Máquina de lavar roupa. É uma automação. Faz tudo, né? Lava louça. Lava louça. Meu sonho. Nunca tive. Outra automação, processador, aquele processador que tritura todo o negócio. Liquidificador. Entendeu? Então, a automação é isso. É inovação, é tecnologia, é uma maquinária, tem uma máquina ali. Então, quando você faz uma automação na rural, por exemplo, sistema de irrigação. Pô, como é que se irriga uma coisa? Você pega a mangueira e vai lá, ó. Mas se você fizer um sistema de irrigação com automação, com o display, com o horário certinho de liga e desliga automático,
isso dá qualidade de vida para o produtor rural, pegar aquele tempo dele e aproveitar em outra situação. Então, diretamente, dá uma melhor qualidade de vida. Entendeu? Com certeza, prova. Isso é automação. Então... Chegou a 5? Deixa eu ver. Vai ser, 5. né? Na sua região, comunidade, vila, há trabalhadores de campo suficientes? Há trabalhadores de campo suficientes? Aí é uma pergunta pessoal, você vai responder aí. Possivelmente muitos trabalhadores foram para a cidade e outros preferiam ficar no campo. Mas isso é dentro dessa linha do tempo. Tá, pessoal? Tem mais uma? Existem vários, não sei. A Tabita não quis escrever um monte. Existem vários... Vai. Existem vários tipos de equipamentos comuns às atividades rurais que podem ser utilizados também no dia a dia da vida urbana. Em relação aos apresentados em aula, quais podem ser utilizados para a agricultura e na horticultura para corte de pastos, capoeiras e auxiliando o agricultor no combate de pragas? Pessoal, aqui nós temos a foice e o pulverizador, tá? Mas claro, tem automação? Sim. Meus queridos, finalizando a correção, ficamos por aqui. Um abraço, um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!